Porque tem muita gente que acha que gosta, mas não gosta. Ela gosta de gostar. Gostar de gostar não é gostar. Então o homem que tá na energia feminina, ele tem ilusão da princesa também. Não existe igualdade entre homem e mulher. Não existe. Homem é bom em algumas coisas, mulher é boa em outras coisas, e é a cooperação entre os dois que gera o sucesso. E aí a gente tem um comportamento análogo que muitos homens utilizam, é falar o que as mulheres querem ouvir para seduzir. Então eu vou começar pela ilusão da princesa, tudo bem? Vamos lá. Explica pra gente o que é a ilusão da princesa, por favor, Lucas. A ilusão da princesa é uma ilusão característica da energia feminina. Isso significa que quem está na energia feminina vai possuir essa ilusão. Isso é muito importante da gente entender psicoanaliticamente, porque as mulheres podem estar na energia feminina ou homens podem estar na energia feminina também. Quando tem inversão de polaridade, quando esse homem está tomado pela ânima, principalmente. Que é esse arquétipo feminino universal que constitui o inconsciente masculino. Então, quem está no feminino vai tender a criar a ilusão da princesa. O que é essa ilusão da princesa? É uma tendência a fantasiar coisas desconectadas da realidade factual, do que a vida real se apresenta. É quando ela se apaixona pelo príncipe da cabeça dela. Ela se apaixona pelo que ela criou daquela pessoa. Então, no momento que a pessoa está sob a ilusão da princesa, ela não está se relacionando com outra pessoa. Ela está se relacionando com a ideia que ela criou daquela pessoa. Essa ilusão da princesa, ela acontece agudamente, principalmente em áreas onde eu tenho muito afeto investido, e é por isso que a gente vê com muita clareza a ilusão da princesa acontecendo, por exemplo, em relacionamento conjugal, tá? Quando a pessoa tá se apaixonando por um pretendente que não fez nada ainda para aquela pessoa se deixar apaixonar. Vamos dar um exemplo clássico, né? Uma mulher que tá saindo com um pretendente, um homem. Esse homem fez muito pouco para receber afeto dela, então manda mensagem 11 da noite na sexta-feira, não planeja nada, marca uma coisa e depois não vai, não fez teve nenhuma atitude de hombridade, de honra, para ela realmente falar assim, nossa, esse homem é um pretendente que eu tenho que dar atenção e tenho que dar tempo para ele. E mesmo ele não tendo feito nada disso, ela fica pensando nos atributos positivos que ela acha que ele tem. Tipo, mas ele é bonito, mas ele é alto, mas ele tem um emprego bom, se eu for esposa dele e a gente tiver filhos, vão ser filhos lindos. Ela começa a idealizar e é infinito essa idealização. O que ele fez para você se permitir criar essas idealizações? Ele não fez nada. E isso é uma distorção muito clara na imaturidade feminina, que é quem está na energia feminina, que é o quê? Não olhar o que o outro faz de atitude, mas acreditar no que fala. E aí a gente tem um comportamento análogo que muitos homens utilizam, é falar o que as mulheres querem ouvir para seduzir. Então, quando você vive na realidade e você faz uma aliança com a verdade, que é, por exemplo, um vínculo patriarcal, é a aliança com a verdade, mas a matriarca também tem. Ela não vive de ilusões. Então, ela não acredita no que o masculino fala, ela acredita no que o masculino faz. Porque se o feminino quer segurança, palavras não trazem segurança. Palavras trazem conforto, mas não trazem segurança. Sim. Às vezes você tá indo pro abismo, extremamente confortável, de primeira classe. Sim. Mas você tá indo pro abismo. As pessoas confundem conforto com segurança. Segurança é fruto de ação, conforto é uma mera conveniência. Perfeito, a gente vê muito isso também com o homem com a polaridade invertida. Seria a ilusão do princeso, por exemplo? É a ilusão da princesa também, porque ele tá feminino. Tá. É princesa, não tem ilusão da princesa. Tá. Tem uma ilusão análoga pros homens, mas não tem nada a ver qualitativamente com a ilusão da princesa. Então o homem que tá na energia feminina, ele tem ilusão da princesa também. Perfeito. Que é uma ilusão de idealização de uma utopia, vamos dizer assim, algo altamente desejado, e é uma fuga, é uma tentativa de fuga. Só que essa pessoa que vive nessa idealização juvenil, ela tá se infantilizando, ela não amadurece. Uma das bases de relacionamento é a admiração. Será que eu estou iludida ou será que eu estou admirando esse homem? Como que ela sabe? O senso crítico na admiração não desliga, tá? Então a capacidade de análise não é desligada quando você está admirando. Quando você admira uma pessoa,
pessoa, eu posso chegar aqui e eu posso falar assim, eu admiro o Tony Robbins. É um expoente mundial, uma pessoa muito próspera, uma pessoa que mudou a vida de muitas pessoas, é um grande filântropo, mas eu não gostei do documentário que ele fez. Essa é uma capacidade clara de discernimento e de lógica que é fruto de admiração verdadeira. O que não é admiração de verdade? A menina saiu com o cara lá e ela chega pra amiga e fala, amiga, ele falou que eu sou a mulher mais especial, que ele nunca sentiu isso com nenhuma mulher, que tipo, ele se sentiu muito bem e que ele acha que eu sou muito linda, que eu sou a mulher mais bonita que ele já saiu, que ele nunca teve com uma mulher mais linda do que essa, que ele tipo tá pensando em casar e tudo mais, blá blá blá. Aí a amiga dela chega e fala assim, amiga, ele tá falando isso porque ele quer te comer. Ponto. Aí a amiga fala, não, para, não vou te falar mais nada. Sim. Ela faz um processo neurótico de evasão e fuga porque ela não quer discordância. Ela quer alguém que enalteça a fantasia que ela está criando. Ela já decidiu. Ela já decidiu que ela quer aquela fantasia. Aquela fantasia é muito agradável. Por quê? Porque ela gosta de gostar de alguém. Essa frase é muito importante, porque tem muita gente que acha que gosta, mas não gosta. Ela gosta de gostar. Gostar de gostar não é gostar. Gostar de gostar é narcisismo. E é exatamente por isso que todas as pessoas que gostam de gostar fracassam em relacionamento. Não tem como você manter um relacionamento de longo prazo, um matrimônio sagrado, se você gosta de gostar. Não dá, porque é insustentável. Quando você convive com uma pessoa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não tem que gostar de gostar. Não existe isso, porque você conhece os podres da pessoa, você conhece os pontos fracos, você conhece os pontos fortes. Tipo, não tem ilusão no longo prazo. A rotina destrói essa ilusão. O que é o amor? O que é amar? Amar é aceitar o que é ou quem é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Quando você entende verdadeiramente o que é amor, não importa qual é a temporada ou qual é a estação que o seu matrimônio está, você tem que esperar passar. Sim. Eu tô no inverno. Ótimo, se agasalhe. Eu tô no verão. Boa, sai pra tomar sol. Quando eu aceito meu cônjuge do jeito que ele é e eu reconheço, não espero que mude, porque eu sei os defeitos que a pessoa tem, nesse momento se abre uma janela abençoada para que eu possa ver os meus defeitos. E é exatamente quando eu aceito meu cônjuge como é, sem esperar que ele mude, é que eu consigo abrir com humildade um olhar interior para que eu possa melhorar como pessoa. Porque enquanto eu uso o meu cônjuge de bode expiatório, eu não melhoro. Eu fico travado. O tempo todo eu tô falando assim, eu sou assim, minha vida é assim, porque é meu marido, porque é minha esposa. Então, eu sou infeliz por causa da minha esposa, eu sou infeliz por causa do meu marido. Porque ele não faz isso, porque ela não faz aquilo. O tempo todo eu tenho um bode expiatório, um agente externo para culpabilizar. E fala um pouquinho da ilusão do harém pra gente. A ilusão do harém é uma ilusão característica do excesso de masculinidade, de energia masculina na psique, e se caracteriza por uma qualidade de ter uma idolatria também, uma fé de que nunca vai se satisfazer com um único feminino, tá? E é por isso que a metáfora do harém faz tanto sentido, é porque o homem que tá acometido pela ilusão do harém, qualquer menino de 13 anos, você consegue ver isso com muita clareza. Ele entra numa frenesi de quantidades de parceira, e isso, na verdade, até na adolescência, é valorizado pelo coletivo masculino. Então, os homens que mais pegaram mulheres ou mais transaram com mais mulheres são os homens que são mais valorizados no clube do bolinha. Sim, ele tem a validação que ele é macho, que ele é um macho fodão e por isso mesmo que ele tem um prestígio naquele grupo superior do que os outros que não pegam tanta mulher. Só que isso não tem nenhuma conexão com virtude ou com felicidade. Sim. A alegria masculina não vem disso. A alegria masculina vem de você servir a Deus, de você se devotar à unidade familiar e honrar e se sacrificar e prover e, se precisar, morrer pela sua família. É disso que a alegria masculina nasce. Isso significa que esse estado da ilusão do harém tá tão distante do potencial masculino máximo que assim não tem nem como mensurar, tá? Só que isso é algo onde a maioria dos homens no planeta estão nesse estágio de ilusão do harém, assim como a maioria das mulheres estão na ilusão da princesa, a maioria dos homens estão na ilusão do harém. Essas duas ilusões, elas são perfeitamente complementares. A vítima perfeita pro caçador sexual é a princesa. É a mulher que acredita que é princesa e que quer um príncipe encantado. E aí o que esse caçador faz? Ele diz pra ela o que ela quer ouvir pra conseguir o que ele quer. E durante um período curto, às vezes até mais longo de tempo, ela se sente princesa. Então, até certo ponto, ele entregou o que ela queria. Só que na hora que passa do limite dele, ele fala assim, agora chega, cansei. Deu o bode nele. A neurociência tem até terminologias pra isso, né? Por exemplo, o efeito Coolidge. Ele fala assim, não vou tratar ela mais como princesa, vou tratar outra como princesa. Ele simplesmente troca a caça. Sem sofrimento, né? Porque o homem não entra no sofrimento que a mulher entra. Zero de sofrimento. Esse caçador, ele não
tem vínculo afetivo nenhum com a caça. Isso é uma coisa que muitas mulheres não conseguem entender, que eu explico também. Homens não buscam afeto. Homens não se apaixonam por afeto. Mas então os homens não se apaixonam? Se apaixonam por conquista. Os homens se apaixonam por conquista. E aí tem muita coisa na sabedoria popular que distorce essa compreensão, esse discernimento. Fala, homem gosta de mulher ruim. Não, homem não gosta de mulher ruim. Homem gosta de conquista. É que algumas mulheres ruins geram uma conquista, um joguinho ali que prende ele de alguma maneira e ele se apaixonou pela conquista e não se apaixonou pela mulher. Quando o homem está na energia masculina primitiva, ele não tem domínio, não tem disciplina, ele não tem ambição, ele não tem maturidade, ele vai ser promíscuo. Assim como a gente está vendo na sociedade moderna também, que muitas mulheres masculinizadas são extremamente promíscuas. Sim. E elas usam aí a feminilidade delas de maneira vulgar, e elas se vulgarizam, basicamente se prostituem, assim como os homens se prostituem também. Esse processo da ilusão da princesa e ilusão do harém, eles são extremamente complementares, porque o caçador, ele vai entregar o que a caça quer. Quando ela se vulnerabiliza porque ele bateu o checklist dela, ele é bonito, ele tem uma barba grande, ele é rico, ele é empreendedor, ele é alto, ele fala bonito, a voz dele é grave, grossa, não sei o que. Ela criou um checklist na cabeça dela, de um homem ideal. Na hora que ele bate alguns desse checklist, ela fala assim, achei o meu marido. E ela começa a tratar ele como se ela fosse esposa. Ela entra num estado de submissão inconsciente. Conforto, né? Ela entra... As mulheres falam muito hoje em dia, eu não quero ser submissa a macho, eu não quero ser submissa a homem, não sei o quê. A maioria das mulheres são. Sim. As maiorias se submetem a machos caçadores que estão buscando só caça sexual e ela se submete sem ela nem perceber. Ela entra em submissão. Só que a questão é o seguinte, em vez dessa mulher, dessa pessoa que tá no feminino, porque o homem também cai nisso, dessa pessoa que tá num estado de submissão inconsciente, se submeter a uma pessoa vulgar, a uma pessoa imatura, ela tem que se submeter a uma pessoa honrada. A história triste da narrativa feminina é tão triste quanto a história triste da narrativa masculina. Ela só tem tonalidades diferentes, né? Porque a tragédia feminina é a mulher achar que na sua juventude acreditar numa narrativa feminista radical ou progressista ou qualquer pauta ideológica na sociedade moderna, de que ela não tem que depender de macho pra nada, de que ela não tem que confiar em homem nenhum e de que ela tem que aproveitar a vida. Da felicidade dela é ela ser uma executiva, uma CEO ou uma dona de uma grande empresa milionária. Muitas mulheres não vão ter oportunidade de alcançar esse tipo de resultado, porque só uma ínfima parte da sociedade alcança esses níveis de prosperidade. Mesmo porque o mercado de trabalho é um ambiente competitivo, é como um esporte, só dá pra um ser campeão. No mercado empresarial, talvez você consiga algumas dezenas de campeões que vão dominar o mercado e os outros vão ficar correndo atrás ou trabalhando para esses campeões. Então vendem-se uma narrativa de felicidade que, na verdade, só uma pequena minoria consegue. E essa proposta de igualdade entre homens e mulheres é só pro topo da elite da liderança de poder, não é pra base de poder. Porque quem não tem poder, o cara que trabalha cavando fossa, o cara que entra num buraco lá pra corrigir a sistema de eletricidade e sobe no poste lá 500 km de uma cidade qualquer, ele tá sozinho no meio de um vendaval pendurado por um fio. Esse tipo de igualdade ninguém quer, porque esse trabalho não é um trabalho privilegiado. Assim como também você não tem homens lutando pra falar assim, nós queremos trabalhar mais cuidando de pessoas, a gente quer trabalhar mais como professor, a gente quer cota de homens para serem mais professores, porque 90% dos professores são mulheres, ou porque 90% das enfermeiras são mulheres. Esse tipo de luta por igualdade, ele é ilógico, ele é irracional. Então a gente tem que entender que, por que eu tô falando tudo isso? Porque faz parte do drama e da tragédia masculina e feminina, acreditar nessas narrativas de igualdade. Não existe igualdade entre homem e mulher, não existe. Homem é bom em algumas coisas, mulher é boa em outras coisas, e é a cooperação entre os dois que gera o sucesso. Então quando você ouve uma pessoa falando, não, você tem que ser uma CEO, não, você tem que ser milionário, não, você tem que fazer isso, você não tem que casar com mulher nenhuma, porque constituir família é uma prisão, o sistema jurídico brasileiro vai roubar todo o dinheiro que você tem e vai dar pra tua mulher, ou vai dar pra sua segunda mulher, você nunca vai ser um homem rico se você ficar casando, ou se você tiver filho. Se você ficar acreditando nesses tipos de narrativa, que agora estão muito comuns as narrativas masculinas também, você vai garantir que não vai ser feliz. A gente vê isso todos os dias. Todos os dias. Então, o que a gente vê dos nossos alunos de mais tempo, das
das pessoas mais dedicadas, é que elas param de acreditar nessas narrativas sociais e elas descobrem que existe uma narrativa mitopoética real, ela com Deus, muito íntimo, no espaço sagrado dela. E parece que ela consegue ouvir o vocatio, que é o voz do coração, vox e coratio, que ela ouve o que Deus quer pra ela. Ela começa a saber o que Deus quer pra ela. E na hora que ela consegue saber o que Deus quer pra ela, ela ganha uma imunidade social. Ela ganha uma blindagem social. As pessoas podem falar, você tem que fazer tal coisa. Tá bom. As pessoas me dizem o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que querer o tempo inteiro. Eu nunca sigo esses conselhos. Porque o único conselho que me interessa é o conselho de Deus. E às vezes o conselho de Deus que vem às vezes através de alguém. Dar certo tem a ver com verdade, respeito, diálogo, reciprocidade afetiva. Esses 4 princípios são os princípios de manutenção. Os 4 pilares para dar certo